Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio A Vida Acontece, com a Maria Isabel e Maria Joana. Olá, Hello. digam olá. Então, Isabel Maria. primeiro, antes de mais, vamos já dizer isto no princípio, que é para as pessoas não se motivarem, porque depois as pessoas desligam e eu não acho isto bem. Portanto, subscrevam já, sigam o nosso podcast, sigam a nossa página, façam like, comentem, enviem e-mails. Pronto, agora já está dito no princípio, agora já não há Não desculpa deixem para para não mais fazerem. tarde, façam já, enquanto nos Façam ouvem, já! carreguem-se. É que depois eu sigo as pessoas, pois no fim já não ouço, como assim não ouço? Bem, então, vamos começar mais um episódio. Desta vez vamos aqui mudar o nosso rumo e vamos para a parentalidade. Estratégias na parentalidade, que na realidade não existem estratégias. Isso não é verdade, blá 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 blá. Tan, tan, É verdade. Tan, 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 tan. Ou seja, estratégias, o objetivo das estratégias é nós termos um objetivo, não é? E aplicamos determinadas estratégias para atingir esse objetivo. Mas quem tem mais do que um filho, não é? Não é o nosso caso, não é? Temos muitos filhos. Isso nem sempre se aplica, porque às vezes nós realmente temos boas intenções e procuramos conhecer mais sobre parentalidade positiva e chegar aos nossos filhos e ter conversas abertas e ter um diálogo fluido e blá blá blá, blá blá blá, aquelas coisas que nós lemos todas muito interessantes que eu adoro e eu sei que vocês as duas também gostam. No entanto, depois ao aplicar com os nossos filhos, não é? Certas estratégias, com uns funciona lindamente e com outros é tipo, parece que estamos a tirar o barro contra a parede porque a coisa não flui. Porque por isso simplesmente eles não querem saber. Então estamos aqui neste diálogo a tentar perceber de que maneira é que nós podemos de facto chegar melhor aos nossos filhos sem enlouquecer. Porque, por exemplo, meu filho Pedro, mais velho, Sem nos enlouquecermos a nós e a a nós eles. e a não é? eles, pois, porque depois é assim, nós começamos a entrar. Olha, vou dar este exemplo já também, já tenho dois, não é? Então, no outro dia passei-me com a minha filha Marta, passei-me e às vezes quando eu me passo, eu grito mesmo, eu passo-me da cabeça. Aliás, vou já dizer outra coisa, eu acabei de fazer anos, agora tenho 41 anos, e fui mascarar, fiz uma festa de Halloween e fui de maléfica, porque eu sou perfeitamente maléfica na vida real, pronto. E havia crianças que estavam de tal forma assustadas que não quiseram vir à minha festa porque achavam mesmo que eu era maléfica. Porque o meu convite É porque era és maléfica. efetivamente parecida. Exato. Eu fiquei na dúvida, peraí, isto é maléfico ou é a Margarida? Ela fez aqui uma montagem. Agora Sou fiquei na eu dúvida. com maléfica. Sou Exato. naturalmente assim. Portanto, quando eu me passo, eu sou mesmo assim uma bruxa malvada, é verdade. Então, às vezes grito e grito mesmo a plenos pulmões porque sinto que é mesmo isso que eu estou a precisar Ainda e os assim, meus... as crianças, a Mariana ontem, quando não conseguiu ir, ela chorou e disse: Porque ela é a minha tia preferida. Mas é que eu sou a maléfica em Ela todos os depois diz pontos. isso de todas, não é? Pronto, Não, ok. não é, Isabel, não Mas só mintas, para. não mintas agora, Não mintas, não. A questão é essa, é que eu também sou a maléfica nas duas vertentes, porque toda a gente gosta da maléfica, porque ela no fundo é boa pessoa, ela é só malvada, mas também ela tem razões para ser malvada. Por isso, a vida é isto. E então no outro dia eu passei-me com Marta e passei-me aos gritos e não tenho paciência, não sei, e é mesmo aos gritos, mesmo a sério. E ela, muito furiosa, chegou a casa, vinha ainda a moeda da escola. Fui eu que a fui buscar. Eu, ainda estás nesse registro? E ela, porque assim, a mãe não tem o direito de falar assim comigo, porque a mãe gritou imenso comigo e eu não gosto quando a mãe grita comigo e que não sei o que, não sei o que mais. E eu às tantas dava, e eu assim, tu estás-te a passar, mas tu consegues perceber o que eu te acabei de dizer? É que vocês, então peguei num copo, e um copo vazio, normal. Estão a perceber o que é o copo? O copo sou eu. Estão a ver o copo? Pronto, estás a ver, estás a olhar para o copo. Então eu comecei a encher com água muito devagarinho. Estás a ver? Isto é a minha paciência. Olha, repara como o copo está incrível. Não deixa sair água, porque está ali o copo. A ter paciência. Isto sou eu a ter paciência, está a ver? Paciência, paciência. Depois o que é que acontece quando o copo está mesmo cheio? Então eu entornei o jarro todo e que saiu tudo por fora mesmo imenso. E ela já, está-se a passar agora. Estás a ver isto? Isto é o dia em que eu grito. É o dia em que eu já não tenho paciência. Percebes? E porquê que eu não tenho paciência? Já. Porque eu pus mais água no copo. Exato! Vês? Percebeste? Então, no outro dia, então ela agora, eu fiz anos. Mas E eu eu adoro... destacar que nem todas as crianças têm a capacidade de fazer aquilo que ela fez, né? De dizer tipo, eu acho inadmissível porque eu não gosto. Ou seja,
E é ótimo porque ela deita isso cá para fora. E muitas vezes as crianças não têm esse, como é que eu ia dizer, essa personalidade tão forte ou essa estrutura assim tão Mas também é um arrebitada, hábito, mas digamos também é um assim. hábito que nós criamos com Sim, sim, que eles. também crias esse espaço para. Sim, Mas não sei se não é de perfil, porque imagina, no meu caso, tanto a Mariana como a Mafalda, que são as únicas que já sabem falar, não é? Uhum. sim. Já vi, já Têm a falo mesma português. educação, falam, é de outra maneira. É mais uma Uns comunicação guinchos. pavão. Mas as duas têm esse espaço que nós criamos e se calhar a Mafalda desde sempre vira-se para nós, marca o pé com uma cara muito séria e diz: mas quem é que tu achas que és para o que é que seja? E ela está no alto da sua segurança. A Mariana não, a Mariana encolhe-se e foge Sim, já e se é uma fecha forma mais. muito diferente. Eu acho que isso às vezes vem um bocadinho do próprio perfil das crianças. Não sei onde é que nasce, depois podemos ter aqui várias discussões de várias correntes da psicologia, se isto é algo que já nasce connosco, ou se isto é completamente comportamental, modulação Sim, comportamental, ou se é o pode ser, quê, sim. mas Eu acho que eu pode acho que ser é um mix, não sei. sempre trabalhado, honestamente, Sim, porque trabalhada eu também acredito. eu sinto que a Marta, por exemplo, imediatamente diz, porque é do feitio dela, começa-se logo a passar, porque ela também se passa, ou seja, se calhar ela compreende melhor, não sei, como ela também é Está assim muito confortável com essa impulsiva, forma de ser, não é isso? Uhum. sim, e ela entende e de género passa-se da cabeça porque também não acha bem, não sei o quê, mas depois ela também faz coisas com as quais não concorda às vezes e então ela há assim um certo entendimento de quase que justificação de pronto, ok, realmente eu levei a coisa um bocadinho longe demais, então ela passou-se. Depois é engraçado, eu estava a contar esta história porque depois nos anos eu gosto sempre que eles me façam imensas coisas como desenhos e cartas e coisas, e a Marta faz tipo 40 mil. Mas é engraçado que nas cartas que ela teve a fazer deste ano, dos meus presentes, uma das coisas que ela dizia é sempre a mesma coisa, que a mãe tem muita paciência, que a mãe tem muita paciência, mas eu sei que a mãe é um copo, eu sei que a mãe é um copo e que às vezes eu faço um copo ultrapassar a coisa, mas mesmo assim a mãe tem paciência e blá blá, e eu gosto muito dela. Então é muito engraçado ver como às vezes uma imagem, para mim, eu acho que a nível de miúdos funciona sempre com partes, não é que sejam gráficas, mas exemplos visuais. Em termos de educação, no Sim, geral, sim. eu acho que funcionam sempre muito bem, para mim, da experiência que eu tenho. Exemplos, ou desenhos, ou histórias, ou filmes que queiram, sei lá, mostrar a tua ideia, porque às vezes o tu dizeres é só um tédio, mas depois estás a mostrar um filme exatamente com a mensagem que tu estás a querer passar e aquilo entra de uma maneira tipo. Era mesmo assim que eu queria que entrasse e aquilo ficou e eles lembram-se daquilo para sempre. Mas em relação aos miúdos falarem, não sei, eu acho que para mim passa pelo exemplo de quando nós fazemos mal, dizermos que fazemos mal. Não sei, imagina, essa conversa que eu tive com ela, estava-me a passar isso. Ok, Marta, certo, eu não devia ter gritado, nem devia ter passado e tudo mais e não sei o quê. Só que há dias em que eu, por simplesmente, já não tenho mais capacidade. Não tenho. Eu já pedi não sei quantas vezes, já fiz não sei quantas vezes. E há dias que vocês me apanham, lá está, com o copo tão cheio, que eu já não tenho capacidade para ter só calma. E porque eu não sou uma pessoa incrivelmente perfeita e fantástica e maravilhosa, que estou sempre linda e maravilhosa e fantástica e calma e falar suavemente. Não, há dias que não sou assim. E nesses dias, vocês também têm que perceber e tem que haver esta gestão entre as duas partes. Acho que é Mas eu acho importante também também depende eles imenso. saberem. Diz, Desculpa, diz. Joana. Diz. Ia só dizer que é importante eles saberem que não são só eles que enchem o teu copo, não é? Tu também Sim, tens trabalho, também trabalhas muito, claro. tudo isto são fatores, são vários jarros a encher o mesmo copo. Sim, Para a eles não culpa não é só ficarem com o deles, sim. peso da responsabilidade de, não são só vocês que me enchem o meu copo, não é? Às vezes o Sim. nosso copo já vem um bocado cheio, ou acho que também tem um bocadinho essa. Às vezes isso nem Vai, sempre se vai, faz. Joana, desculpa. Às vezes isso nem sempre se faz. Sim. Quer dizer, E na nossa nem cabeça está super exato. claro, Mas mas na na deles deles não. eles não Na sabem deles não propriamente tá. o que é a nossa vida do lado de lá, não é? É um bom ponto, ou seja, é uma boa estratégia para daqui para a frente eu posso explicar exatamente o mesmo exemplo do copo e dizer, estás a ver, isto é o trabalho que eu estou cansada, isto é o não sei o quê que eu estou cansada, isto é o não sei o que mais, blá, blá, eu estou isto, não é? E agora também vieste tu, sim, no sentido de não ser só eles. Vários jarros. Tantos jarros, espera que eu tenho que buscar mais Tens que jarros. arranjar mais. Eu a vodka com o sumo de limão e o gelo. E eu estou a dizer, ok, agora está-se mesmo a passar. O que eu estava a Joana, dizer que eu é interrompi, que desculpa. eu acho que isto se trabalha, como é óbvio,
E é, quando nós estamos irritados, o saber explicar também faz com que eles saibam explicar depois quando estão irritados, mas também é muito deles. E Sim, eu tenho o exemplo perfeito, não é? As miúdas nasceram na mesma altura, tiveram a mesma educação, claro que falávamos de maneiras diferentes uma da outra, porque havia coisas que funcionavam com uma, havia outras que não funcionavam, e elas sempre foram muito diferentes desde sempre. Mas vem muito deles. A Teresa, por exemplo, que é assim toda terrorista e é super sensível. Ainda este fim de pois. semana estive com elas em casa o fim de semana todo, porque a Vera estava doente, com uma doença contagiosa, pronto, chata, e não pude sair. Então tivemos a fazer coisas cá em casa, e uma das coisas que fazemos ao fim de semana é panquecas, e a Teresa adora ajudar-me. E estava a ser um momento feliz, normal. E a certa altura a Teresa olhou assim para mim e disse assim: ser mãe é muito cansativo, não é? E eu olhei para ela, eu disse: é um bocadinho, Teresa, é um bocadinho. E depois, e depois perguntei: e ser filha? E ela ficou assim a para mim: Exato. é divertido. Pois. Eu a sentir um bocadinho mal e disse: "Mas ó Teresa, também é muito Uf. divertido ser mãe e tal". Ah, Eu gosto da tua mãe, calma. mas, também a Luísa, por exemplo, quando se irrita, ou quando alguma coisa mexe com ela, ela já não tem esta capacidade, pelo Se menos por expressar. enquanto, de expressar. Ela Pois. amua, começa tipo, a fazer birrinhas de pronto, e quando eu peço: "Ó Luísa, fala, o que é que se passa?" Aí, É, pronto, aí consegue-se fazer qualquer coisa, mas não é dela, não é dela. Eu Pois. por ela começa a ficar, portanto, faz um acumular, não é? Num sim, loop de cenas na cabeça dela, não é? Tipo, às tantas aquilo está a tomar outras proporções desnecessárias sim. e sem necessidade nenhuma. Para mim Por essa é a isso é parte que é mais mesmo importante de falar. é sim, é muito difícil, porque estás sempre a falar para pessoas diferentes, não é, que estão a viver coisas completamente diferentes, apesar de estarmos todos na mesma divisão da casa e por E por isso é isso que é que não há é estratégias perfeitas, não é? Não há uma estratégia for all. Não, e até porque os Ah, feitios, imagina, há miúdos que lidam super bem com a disciplina, teres assim, seres autoritária. sim, É o ideal para eles no sentido que é o que os faz andar para a frente e ok, bora, porque é aquilo que os motiva. Pronto, gostam. O Pedro, por exemplo, o Pedro agora está no vôlei mais a sério e tem jogos todos os fins de semana e tem imensos treinos 3 vezes por semana, não sei quanto tempo, blá blá blá. Pronto, mas adora aquilo. E o treinador dele é super autoritário, super. E ele estava a explicar, a dizer isso, ai, o meu treinador é super não sei o quê, e nós fazemos alguma coisa mal, e não sei quantas flexões, e não sei quantas não sei o quê, super uhum, assim mesmo coisa. E ele, mas eu adoro isto, eu preciso disto. Ele a dizer isto, e nós tipo, ok. vês? Ou seja, ele tem noção que para ele isso é motivante. Enquanto para a minha filha Maria, provavelmente se tivesse uma pessoa assim em cima dela, o tempo todo ela dizia, eu não vou fazer nada disto. Nada. A Marta a mesma coisa, apesar dela gostar muito de desafios, ela não gosta de só que lhe mandem fazer coisas. Não é para o feito dela, não vai dar, não funciona. Certo. Então, eu acho que às vezes nós tentamos abordar. É muito difícil isto das estratégias. Não existem estratégias perfeitas, porquê? Porque também as pessoas são diferentes, as fases de vida em que estão Tem que uhum, são ser completamente custom made, diferentes. não é? É É que é tipo, eu tudo muito também. complexo. Tu própria, a tua fase em que estás também é complexa, não é? Porque há alturas em que tu estás super tranquila, super zen, super equilibrada, e há alturas em que estás tipo, eu não sei onde é que eu estou, eu preciso me orientar, eu não faço ideia, e na realidade, em relação aos teus filhos, precisas de. Vá, agora tens de ter sempre super orientada, porque tu és o exemplo, e tu é que tens que ser aquela pessoa que os leva para a frente, e tu é que os motivas, e tu é que não sei o quê. Ou seja, é muita responsabilidade, que às vezes não dá para gerir tudo, não sei. Eu acho que o que é bom nas estratégias não é tanto acreditar que vai ser uma regra de ouro e uma operacionalização em espelho para todos, porque senão vai Hum, acontecer. O que é bom é ter alguns pilares que mesmo quando nós saímos da nossa própria espinha dorsal, digamos assim, termos aqueles lembretes que luzes. isto é o que funciona melhor em termos de desenvolvimento, isto é o que eles precisam, na verdade, o lado de lá, não é? Esta parte que se trabalha tudo na parentalidade positiva e por aí fora, e que antigamente não se explorava assim tanto. Olha, fiz mal, agora olha, ou nem sequer fazias esse processo de reflexão se fizeste bem, Nem se sequer fizeste mal, não sei. assumias. Exato, exato. uhum, Exato. Mas é isso que eu acho interessante, porque para já acho
que temos que parar de correr incansavelmente atrás Da da perfeição. parentalidade perfeita, porque isso não existe, não é? Sim. Uhum. E ok, sim, temos que estar informados sobre aquilo que efetivamente tem impactos mais positivos para o desenvolvimento positivo deles, porque, tal como estávamos a dizer, se calhar umas naturalmente são mais seguras e têm a capacidade de confronto e frontalidade muito mais desenvolvida, outras por natureza, ou sabemos lá por que raio, as vidas passadas, ou o que quer que seja, chamem-lhe o que quiserem, mas a verdade é que vêm de formas diferentes, e tal como a Joana, eu nas bebés agora, duas nasceram ao mesmo tempo, e são as duas muito diferentes na forma como estão, portanto, não é do mundo à volta, não é do momento em que nascem, não é sequer do signo do zodíaco, não é? Porque é a mesma hora, ao mesmo dia, ao mesmo local, Pois, e na pois verdade é. são tão diferentes. Portanto, há milhares de fatores, nós não sabemos, o que sabemos é o que é que podemos fazer com aquilo que acontece. E eu gostei imenso da tal talk, que depois eu estava a partilhar da TED Talk, em que ela falava. Pronto, eu gostei do Eu facto ouvi. que ela era uma psicóloga clínica Uhum. e a responsabilidade dela, a especialização dela era mesmo parentalidade, etc, etc. E ela assumir, do género, eu vim aqui falar de um cenário que tenho vindo a construir e a pensar sobre, que é o facto de todas as pessoas que falam comigo e eu na minha própria casa também grito com os meus filhos. Todos gritamos a determinada altura com os meus filhos, todos nos passamos. Agora, a questão é a calibragem de o que é que fazemos na nossa vida para garantir que isso acontece todos os dias ou de vez em quando, quando nos passamos, e quando acontece, o que é que nós fazemos com isso? Isso é que eu Exato. gostei de ver. Sim. E ela trabalhar as tais coisas, o que é que isto espelha na construção emocional das crianças, e quando fala das crianças, eu gostei também do paralelismo dela dizer vamos pensar nisto para crianças, ou para maridos e mulheres, Exato. ou para Sim. colegas, Todo ou tipo para de amigos, relações. Sim. todo o tipo de relações. Quando nós gritamos e nos passamos para alguém, e tu ainda há bocado estavas a falar, embora a Marta tenha a capacidade de, agora ia dizer step up, mas não é step up, é de vir à Confrontar, sim. frente. Sim, Pronto. enfrentar. Também estou a tentar combater os meus estrangeirinhos, Sim. mas já. Enfrentar a questão maléfica. de avançar e confrontar a maléfica e dizer não gosto que fales assim, isto faz-me sentir isto e faz-me sentir assado e mesmo assim, ela quando escreveu a representação do copo, eu sei que tu és um copo e eu muitas vezes encho o copo, que era tal ponto que ela falou, quando nós gritamos com alguém, qual é a primeira emoção que é construída dentro de nós, quando ouvimos alguém a gritar connosco, é a culpa, self-blame, não é? Certo. Esta sensação de que eu não fui boa o suficiente, eu não fiz bem o suficiente, eu errei, a culpa é minha, esta pessoa está assim porque eu fiz isto. E a questão depois de gritarmos, termos o tal espaço de diálogo, que não é tanto o desculpa ter gritado, mas é eu gritei porque aconteceu isto, cozido e grelhado dentro de mim, porque estava cansada por causa disto, daquilo e de outra coisa, e embora se calhar a culpa não seja totalmente tua, às vezes as pessoas erram e falham e está tudo bem, mas quero que saiba. Pronto, fazer esta explicação por trás para haver uma desconstrução de ok, se calhar a culpa não foi minha. E a partir do momento em que há essa desconstrução da culpabilização, há o tal aumento dessa estrutura de segurança e de confronto que Sim. todos trabalhamos de formas mais imediata ou menos imediata, mas que depois é tão poderoso na vida, não é? Para várias, Sim. E Sim. muito várias mais, tarefas muito e mais poderoso do responsabilidades. que uma pessoa não se passar, por exemplo. Porque Ai, nós estamos a criar miúdos para a vida, não é? Não é para Ah. uma vida Certo. utópica em que ninguém lhes vai gritar. Tipo, Certo. portanto, é o. É perceberem o que é que está por trás do grito, não é? E saberem lidar Exatamente. emocionalmente com isso de forma mais positiva. Sim. Sim. Perceberem que é uma coisa que não está certa, não é? Mesmo quando eles se passam connosco e começam aos gritos, às vezes nós também temos esse trabalho de casa, não é? Tipo, porque é que ela está a gritar e não só tu estás a gritar comigo, Tipo, tipo, para, tu afasta-te. estás a Sim. gritar comigo. Ah, mas pronto, e este desconstruir é mesmo isso. Hoje a Teresa está a gritar comigo porque dormiu mal e era normal que esteja mais cansada e que não vai ter tanta paciência. E É pronto, ver os dois isso. lados, não é? Ver os dois Exatamente. lados. Porque nós, às E vezes. Desculpa, Joana, desculpa, não faz mal. estava só a Não, e pensar olhá-los. no. Sim, diz. Não, estava a pensar nisso, estava a dizer no sentido que para nós explicarmos aos miúdos, não é? Que nós estamos cansados e que temos o trabalho e que não sei o quê, mas também às vezes nós pararmos e pensar um bocado o que é que vai na cabeça deles. Tipo,
porque nós assumimos que temos tanta coisa, porque realmente temos tanta coisa, não é? Para fazer, e responsabilidades e coisas. Mas eles também, na cabeça deles, devem pensar de alguma forma, porque é que eles passam de vez em quando? Porque é que chegou ao limite, não é? Uhum. Sim. E olhamos para eles como pessoas independentes e que já sabem o que querem e que não são uma extensão nossa, não é? Pois, Eu às vezes há coisas que acontecem com os filhos que a pessoa fica mesmo parva, de onde é que isto veio? Tipo, isto acontece imensas vezes. Ainda este fim de semana estava com umas amigas que têm filhos, fui à catequese com as miúdas e depois elas têm tipo duas com as mais velhas. Têm duas amigas na turma, vá, e a certa E se a Vera altura. andasse já na catequese, eu ficava assustada. Sim, não, ainda não, ainda não. E, e a certa altura estavam a excluir uma das miúdas, claramente. Hum, E eu estava pois, fula, porque a Luísa estava a fazer isto. A Luísa estava a excluir uma das miúdas porque lhe apeteceu, pronto. E que nós temos que ser mesmo. hum, Tem que ser superior a nós esta vontade de. Nem sei explicar o que eu senti na altura, porque estava a ver a miúda super triste e veio ter comigo, ó tia, elas não brincam comigo, elas estão-me a empurrar, elas estão não sei o que mais, e olhar para a Luísa, pronto, e como é que a pessoa constrói isto e explica, Sim, porque não basta impor, não é, de género? Não, não, vai ali falar, mas é muito mais pronto, produtivo se claro que formos à raiz. na altura não deu, até porque não ia estar a Certo. fazer isso ali à frente das miúdas e Mas é tudo tal mais, questão mas que não tem que acontecer tudo na altura, não é? sim, A depois, questão, muitas vezes, há mais valor no pós-altura do que na claro, altura. Em tudo. Em e tudo, não é? pronto, e com a Luísa, por exemplo, funciona muito pôr as coisas do lado dela. E se fosse contigo? Se te fizessem isso contigo, tu querias brincar com imagina que querias brincar com uns amigos e eu nem sequer gosto de brincar com amigos, com rapazes, eu a Luísa. Vamos pois lá é focar. isso. É que às vezes é difícil conversar com eles, Sim. porque não Ah, entendem. É Pois lá outra consegui, dimensão. sim, consegui que ela percebesse e depois ela lá percebeu que não se devia fazer e tudo mais, mas tenho a certeza que amanhã vai fazer a mesma coisa, quer dizer, isto é um processo e como é uma Pois, coisa que me choca tanto, não é? De repente há uma miúda que está a sofrer por causa da minha filha. certo. Que é difícil. E, por exemplo, com a Teresa, tem outras questões, mas essa, por exemplo, não é uma questão. Ainda está sempre preocupada, por exemplo. Tem outras questões. E temos que estar sempre a fazer este switch, não é? Entre filhos, Sim, que é eu exigente. percebo isso. É exigente, é exigente. E às vezes, por exemplo, isso com a Luísa, que tu tens, ou seja, é uma coisa com a qual tu não te identificas nada. Portanto, tu dizes, mas porquê é que tu és minha filha e fazes uma coisa com a qual eu não concordo nada? Eu não te ensinei isto. Tipo, como é que isto é possível? Porque às vezes isto acontece, às vezes os miúdos têm Sim, sim. atitudes e têm, sei lá, cenas deles com as quais nós não concordamos nada. Tipo, eu não sou assim, isto vem de onde? Só que nós esquecemos que eles são independentes, eles não são Sim. uma extensão nossa. Eles têm a vida deles, têm as experiências deles, têm as crenças deles, têm as cenas deles. Eles não fazem parte de nós, não são nossos. Sim. E às vezes é difícil a pessoa pôr isto na cabeça e Uhum. assumir que sim, tu és completamente independente, vais à tua vida, vais fazer as tuas cenas, tens as tuas ideologias, estás a construir a tua personalidade e eu posso tentar ajudar da melhor forma possível a tentar ter os melhores valores possíveis que te possa passar. No entanto, ele vai ser como ele for, ou ela vai ser como ela for. E às vezes fazem coisas com as quais nós não concordamos ou não nos Uhum. identificamos. E isso é difícil. Isso é difícil Sim, 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 sim. De de lidar, claro. lidar. Sim, é. É difícil, eu percebo isso. Eu percebo isso. Ahm, mas pronto, mas na realidade, em termos de estratégias, eu acho que para mim a coisa mais importante em termos de estratégias com os miúdos é sempre falar. Ponto assente. Falar abertamente sobre as E com coisas. todos, mais uma vez, não é? Sim, sim, exato, exato, exato. Sim. Nem sempre é fácil, porque imagina, há alturas em que não há paciência, há alturas, por exemplo, com o Pedro, que é um miúdo extremamente sensível, extremamente, e é um miúdo até relativamente fácil para tu conseguires fazer perceber pontos importantes. No entanto, às vezes, muitas vezes, tens a sensação que
sabes, aquela coisa, tu estás a tentar explicar uma coisa, sim, mas aquela justificação sempre do outro lado, sim, mas isso não sei o quê, sim, mas isso aconteceu porque não sei o quê, não, mas isso foi porque, não. Ou seja, é o que eu tento sempre explicar, enquanto tu não perceberes que tu é que comandas a tua própria vida e tu tens que ser responsável pelas tuas próprias ações e não é sempre culpa dos outros ou culpa de exterior, enquanto tu não deres verdadeiramente importância às tuas próprias ações, nunca vais mudar. E às vezes é super difícil conversar com eles no sentido de, não sei, porque, não sei, talvez seja por serem muito miúdos, não é? Que não conseguem, olham só para o próprio umbigo, porque tudo gira à volta deles, não é? Do umbigo deles, do que é que eles acham, o que é que eles isto, o que é que eles aquilo. E não propriamente, não vivem em sociedade, vivem centrados em si próprios. Uhum. É um bocado estranho, mas é verdade. Mas se tu andares para trás, se calhar já foste assim. É a realidade que conhecem, não é? Sim, Ainda mas não. também o facto de estar na adolescência, quer dizer, é a altura para isso, não é? Sim. Não há, não Epá, há muito sim. como fugir. Vivem os dramas muito intensamente e não há. Mas percebo. Mas depois também é tudo à volta no sentido de, lá está, era isto que estavas a dizer, Isabel, e eu acho que isso é uma estratégia que eu devia, se calhar, fazer mais, porque às vezes a pessoa cai muito aí, no sentido que a pessoa já está tão cheia de tanta coisa, tem tanta coisa na cabeça, está a pensar em tanta coisa ao mesmo tempo, e às vezes, se calhar, existe esse peso extra desnecessário, Sim. de que Eu a não culpa diria é que é deles. desnecessário, não é? Não, é Ele existe, desnecessário no ele vai sentido de não existir. explicares. Exato. Acho que é necessário é explicar, exato. Uhum. Porque Desnecessário no para sentido de nós não está explicares. claro, Sim, é para isso. eles se calhar não. É de género, epá, nós realmente estamos aqui a encher imenso os copos, mas não, tem que ver que aquele copo se calhar já vinha meio cheio de não sei quantos clientes, ou não sei quantas reuniões, ou não sei quantas, não é? É, Cada uma com a sua bagagem, mas essa parte é importante explicar, que eu também só Sim. percebo de vez em quando falo com elas, elas não têm noção como é que são os nossos dias, não é? Elas são crianças, estão na sala e estão a brincar e depois vão ao recreio. Isto é a realidade que elas conhecem, no meu caso, não é? Depois cada um com a sua sim. fase. Como é que na cabeça delas elas podem imaginar qual é a intensidade de stress ou não que eu tenho no meu trabalho, o que é stress sequer e o que é que. Na cabeça E nem delas é só isso é uma coisa que não trabalho. existe, isso não existe, exato. E o trabalho, e a gestão da casa toda, Uhum. e a própria gestão delas, e eu não sei, o outro dia estava, o que é que estás a fazer, mãe? Ah, estou aqui a pagar contas, sei lá. O que é Hum, pagar contas? Então, para teres isto e isto, ou seja, é Uhum. tudo em construção e nós temos uma planóplia de tarefas e coisas que lá está, vão enchendo os nossos copos, que sim, estão completamente fora do radar deles, não é? é verdade. Mas Sim. que na verdade estão a contribuir para esses copos. Quanto mais há soma de coisas para fazer, nós respondemos a explodir de repente sem se calhar querer, e se calhar nem mereciam, ou se calhar nem era preciso. No outro dia também me virei para as bebés, elas estavam a mandar coisas pelo chão, como naturalmente uma criança de 1 ano faz, que é desarrumar qualquer loiça ou copo ou taça que esteja ao alcance dela. Aquilo é um brinquedo para mandar pelo ar e para explorar a gravidade. E de repente virei-me e disse: Parou! Parou! E ficaram os dois assim a olhar para mim, tipo. E, O que é que de se está a repente tive passar? aqui, eu também tive ali um momento de reality check de elas estão só a fazer a cena delas. Isto é Exato. perfeitamente normal na cabeça delas. Sim, mas E isso de é um repente ótimo ouviram-me a exemplo. gritar com elas e estão assim a olhar para mim, tipo, o que é que se passou aqui? Elas fizeram mesmo assim uma cara de o que é que se passou aqui? E eu de repente pensei, bem, se calhar não foi só porque elas estão a desarrumar as coisas que todos os dias desarrumam que eu neste momento acabei de mandar um berro. Sim. Ok, Uhum. respira, ok, tenta distribuir os ruídos e as chamadas, porque era uma a pedir para pôr manteiga na tosta, outra a mandar as coisas pelo ar, a outra aos berros lá dentro não encontrava o vestido. Eu a ficar atrasada a vir trabalhar, a pensar na semana toda pela frente. Ou seja, Claro. é preciso fazer essa autoanálise, o que é que está aqui dentro. Daí ser tão importante fazer meditação. Que é eu muitas vezes Ah, explico não, sim. que a questão da meditação não é propriamente não pensar em nada, é ter noção em que é que se está a pensar, quais são as coisas que estão a vir. É como se nós de repente pegássemos em tudo e são tudo garrafas e garrafões em que puxamos para baixo d'água, né? E as Hum, garrafas e garrafões com as rolhas postas, o que é que fazem? Vêm à tona, não é? Flutuam. Uhum. Poc, poc, Uhum. poc, poc,
Pronto, e quando fazemos meditação, quando puxamos esses garrafões que são os nossos pensamentos e as coisas para fazer, puxamos tudo para baixo d'água, nós não vamos acreditar que eles vão ficar embaixo d'água durante 5, 10, 15, 20 minutos, o tempo de ficarmos a meditar, eles não vão ficar lá. Agora, há uns que vêm com mais ar e com outros que vêm com menos ar, e os que vêm com mais ar vêm mais rápido, e se calhar querem ficar mais visíveis à tona da água, portanto, é aquele momento em que nós paramos para ver o que é que vem à tona da água. E com Hum. isso, se calhar ir abrindo um bocadinho a tampa para tirar um bocadinho de ar daqui e dali, daqui e dali. Não é tanto ficar ali em resistência a tentar puxar as coisas todas para baixo e ao mesmo tempo a curtir o boiar, não é? Só vamos conseguir curtir o boiar se permitirmos as coisas virem e irem, mas que na meditação é suposto nós termos essa capacidade de, ok, veio um pensamento, qual foi o pensamento? Ok, mais tarde trato de ti. Não é Sim. tipo aquela negação, agora não posso pensar em nada. Não, não vai acontecer o não pensar em nada, vais sempre pensar em alguma coisa. Vamos é tentar pensar em menos coisas e estar conscientes de quais são as coisas que, mesmo quando nós queremos não pensar, não conseguimos parar de pensar na mesma, porque Mas na esse realidade a processo de meditação não é não identificação pensar. será. É isso que eu estou a dizer, ou seja, é teres essa consciência na tua cabeça. Normalmente passam milhares de pensamentos ao mesmo tempo, É só mas poucas são as organizares a tua vezes ao longo cabeça. do teu Sim. dia em que estás a dar atenção a esses pensamentos. E às vezes tipo, passas-te e gritas e nem sabes o que é que foi o trigger verdadeiro Uhum. que fez aquilo. E de repente, tipo, ai, peraí, eu lembrei-me de não sei o que é que me irritou. Há um desconstruir cá dentro em que é bom esse exercício Sim. de consciência, o que é que veio à minha cabeça que de repente me fez tipo mesmo saltar a tampa. Se calhar nem foi o barulho delas a mandarem para o chão, se calhar nem foi a outra a pedir torrada, se calhar nem foi qualquer coisa que entretanto eu me lembrei que em cima de tudo isso já não deu, mas que metade das vezes, no outro dia estava a falar com uma colega minha que estava a dizer, a única meditação que eu faço é quando às vezes vou no carro a guiar e nem sei por onde é que passei, por onde é que estive. Eu estava a dizer, na verdade, isso é o oposto da meditação, porque É, isso que exatamente, acontece era quando isso. nós estamos a conduzir, nós não sabemos onde é que a nossa cabeça está. E o exercício da meditação é sabermos exatamente onde é que Onde estamos e o estamos, que é que nos está a exatamente. passar pela cabeça, todos os pensamentos, do mais pequenino ao maior. É ser uma coisa E pronto, consciente, exato. e isto é uma boa estratégia para a parentalidade e para todas as relações, Uhum. é termos uma relação connosco próprios em que fazemos este momento de o que é que está aqui a roubar espaço do meu copo mental, não é? Porque se nós não pararmos para fazer isso, depois está tudo a correr atrás do prejuízo e estamos aqui tipo sem conseguir Uhum. gerir Falta de ar, nada. sim. E depois a tal situação que a Joana até falava na semana passada, chegamos a um ponto em que já não estamos a conseguir dar conta no recado no trabalho, já não estamos a conseguir dar conta em casa e estamos a disparar para aqui, a disparar para ali, com vontade de mandar tudo ao ar, porque realmente não estamos a conseguir parar para ter essa clareza. Portanto, Uhum. mais uma vez, a Que estratégia de parar funciona ou para ter não. clareza é também uma estratégia. Isso sim é uma estratégia que funciona, mas que lá está, funciona connosco próprios, né? Depois há várias Uhum. estratégias para o conseguir de forma mais eficaz, Isso que... mas que temos que o fazer. Uhum. Isso estavas a dizer de o explicar. A Margarida estava a dizer que o mais importante é falar. Eu também acho que é mesmo muito importante falar e o tornar real. Ou seja, isso, eles não fazem ideia do que é que nós fazemos durante o dia. E eu já tenho andado a querer levá-las ao meu trabalho para perceberem o tempo que demora a chegar ao meu trabalho. Onde é que eu trabalho fisicamente? Para as Quer dizer, ajudar elas a ao meu trabalho já visualizar. vieram, mas sempre que vêm cá elas têm assim uma visão muito tipo, isto é espetacular. Isto Não, é isto não é bem espetacular. a realidade de todos os dias. Sim. É engraçado, em relação a Portanto, isso, há os esse meus filhos têm uma sim, são bastante realidade, próximos do teu trabalho. é isso, e têm perfeita noção. Por acaso nunca tinha pensado nisso, não é? Depois disso nessa perspectiva, mas realmente os miúdos comigo têm muita noção das horas e depois eles dão muita importância. Ai, bem, porque a mãe trabalha tantas horas, não Era é? ajuda a empatizar, Que sim, lá está. porque Eles são têm essa tantas horas, proximidade. sim, é porque eles veem Sim. e eles Sim. percebem e também sentem falta às vezes do facto de eu não ter mais tempo em certas situações, mais nos fins de semana e tudo e não sei o que mais. Mas é engraçado como a relação que eles têm com o trabalho, eu não sei se isso é uma relação boa ou má, que se está a criar, a desenvolver na vida deles, mas é que é imenso tempo e que é imenso trabalho. Eles têm uma noção muito real do que implica trabalhar mesmo. Uhum. Ou seja, não é aquela ideia de que Sendo que sim, ainda pois, assim, convém que não cresçam a acreditar que trabalhar é só fazer bonecos.
Não, Hum, não, está bem, não, mas eu tenho também muitas áreas de trabalho, os e-mails e buscar materiais, essas coisas Sim. todas. A questão é, a perspectiva que eles têm de trabalho não é que. Porque eu tenho sempre esta ideia, imagina, mesmo tu, com as outras pessoas, quando as pessoas dizem, ok, vais trabalhar, tu crias na tua cabeça uma ideia do que é que elas estão a Sim. fazer, não é? Tipo, Tipo, fazer uhum. bonecos. Exato. exato, ou que, não, de que seja esta área ou que seja E outra todas as qualquer. outras tarefas. Exato. Todas as áreas tu crias, Não há tens uma visão. ideia pré-concebida na tua cabeça do que é que aquela pessoa estará a fazer, mas não vês na realidade. Portanto, é sempre assim uma coisa um bocado vaga e tu tens muito da tua imaginação lá metida no meio. Outra coisa é quando tu convives diariamente e vês Acho que mesmo era que o que a Joana ia dizer. Como é que tu estavas a propor fazer com a Teresa, com a Luísa, diz lá? Ou seja, Não, ir então, levá-las isto, contigo e elas verem sim, o tempo levá-las que comigo, demora a mas isto chegar. era mais amplo, ou seja, quanto mais nós concretizamos as coisas, porque tudo é um É isso que a Margarida está bocadinho. a dizer, não é? De não ser uma ideia e ser mais palpável, não é? Por exemplo, real. agora nós andamos Uhum. a introduzir o dinheiro e como é que isto, como é que elas lidam com o dinheiro. E no outro dia elas tinham 5 € cada uma, e foram para aqueles expositores de bijuteria para miúdos e tiveram lá a escolher. E elas só tinham 5 € e ficaram Hum, imenso tempo à procura de uma coisa que fosse menos de 5 € e estavam chocadas que era tudo muito caro. E eu disse: exato. isto é muito importante vocês terem noção, porque é realmente difícil arranjar uma coisa por menos de 5 €. E porque para elas o dinheiro é uma coisa, não é É quase não é magia. Ontem disse concreta. isto Vais não, à não é das máquina e árvores, ela não sai. bate no Vais à chão. máquina e sai dinheiro. Exato. Sim, mãe, dá-me aí uma moeda para eu ir não sei onde, eu não tenho moedas. Isto percebe, para elas não é concreto e quanto mais nós concretizamos, e é isso, o Uhum. falar, o explicar, estamos porque é que eu estou estressada, estamos sem tempo, faz com que elas também se envolvam e tentem ajudar mais. Pronto, às vezes não é? Às vezes parece que absorvem essa nossa ansiedade e ainda ficam piores, mas Sim. muitas vezes também surpreendem o que é preciso eu fazer. Pronto. Eu acho que é mais E positivo do que negativo. Tens mais sim, retorno sim. positivo do que negativo. Sim, e nisto é muito importante elas, aos poucos e poucos, irem tendo estas experiências elas, não é? Elas é que vão comprar, Sim. elas é que vão pedir ao empregado qualquer coisa, elas é que vão. Pronto, e pronto, e às vezes nós fazemos por eles porque é mais fácil e às vezes Mais pronto, rápido. para ser mais rápido, mas dá mais trabalho, mas é muito mais positivo. E isto dos Que é brinquedos que outra estavas a dizer estratégia a tirar, positiva, sim, desacelerar, sim, sim, sim. que é um desafio grande nos dias de hoje, não é? Estavas a dizer dos brinquedos e este fim de semana também fizemos uma coisa engraçada, a Vera começou a gatinhar, é toda uma loucura de repente, cá em casa, então elas, eu estava a dizer, uma das coisas que a Vera gosta de fazer com qualquer Nada como bebê apanhar uma boa virose para começar a é, gatinhar. é, é destruir coisas, pronto. Então, nos tapetes que nós temos cá em casa, daqueles miúdos, as miúdas tiveram a construir uma cidade de coisas para a Vera destruir. E fizeram isto 2 vezes e estavam divertidas, claro que à terceira disseram: "Isto é imenso trabalho e a Vera chega aqui e destrói isto em 2 segundos, vou à minha vida", não é? Portanto, acho que tão cedo não vão Já fazer foi uma bom terem cidade feito destes. 2 vezes. Sim, mas tão cedo acho que não vão fazer outra cidade de destruição, mas é isto, e tipo, isto dá imenso trabalho. Hum, e e pronto, e lembrei-me deste exemplo de tanta Assim, coisa, tanto trabalho que nós temos para em segundos pronto, está bem. destruir-se. Ou assim como demora a construir. E uma das coisas que eu acho que os miúdos dão muita. Valorizam tem a ver com exatamente com isso. Com o tempo que as coisas levam a fazer. Porque eu acho que isso também é outra coisa que elas não têm bem noção, porque não participam, não veem. Ou seja, eventualmente falas sobre o teu trabalho, sabe, falas sobre qualquer coisa, mas não é palpável, não é Sim. concretizável. No meu caso, os meus filhos, eles veem o tempo que demora a fazer, eles conseguem perceber que aquele bolo demorou não sei quantas horas, ou seja, porque entendem que tudo dá trabalho, tudo leva muito tempo e só com consistência e só com persistência é que a coisa vai longe. E eu insisto nesta tecla. Para mim, em termos de educação, eu acho que acaba por ser sempre a parte mais importante, vem através do exemplo. Não há muito, por muito que tu possas tentar ler e aprofundar e tudo mais, se tu não aplicares e não fizeres,
vai cair em saco roto. Porque tu podes dizer o que tu quiseres, mas se tu não fizeres, se eles não te virem a fazer, Uhum. não vão aplicar. Não aplicam. Claro. Porque. É como pedires Não para sei terem o se é quarto aplicável arrumado a quando. tudo, não é? Sim, Porque tu sim, Ah? não sim. fazes tudo. Eu não diria que é aplicável a tudo, porque tu não fazes tudo o que lhes pedes para fazer, ou não estás em tudo o que eles. Mas Não, que eu estou a dizer diria em que termos de é um dos estratégias gerais, pilares as de principais, os estratégia, pilares. certo? Sim. É Tudo muito mais não. forte eles fazerem alguma coisa que te vêm a fazer do que, do que tu dizeres para eles lavarem os dentes e depois eles nunca te vêm a lavar os dentes, não é? Tipo, determinada Exato. altura, então, mas porquê que eu haveria de lavar os dentes? Ou quem diz lavar os dentes diz apanhar as meias do chão, Mas é a mesma não é? coisa, por exemplo, em relação a isto de falar. Mas não Porque sei se. e nós já falámos isto noutros episódios, que também é importante nós partilharmos as nossas coisas, as nossas questões, o nosso dia a dia, os nossos problemas, os Sim, nossos sim. dramas, porque na realidade passamos sempre aquela ideia, não é intencional, mas na cabeça deles, os pais representam aquelas pessoas perfeitas, não é? Que nunca têm Sim. problemas, que nunca estão mal, que nunca estão tristes, que nunca estão estressados, que nunca nada. Isso não é verdade. Ou seja, o facto de nós termos capacidade também e abertura de os vermos como indivíduos, no meu caso, que os meus também são mais velhos, não é? Pronto, também é mais fácil, com os vossos é diferente, porque são mais pequeninos. Mas com a idade dos meus, o facto de nós partilharmos também a questão de nós não estarmos sempre bem, ou de não termos sempre tudo impecavelmente organizado, ou de haver coisas em que estamos com dificuldades em dar a volta, estas questões, o facto de nós Uhum. passarmos esta ideia de que passamos também por isso, faz com que eles também Sim, não se sim. sintam tão incapazes ou tão Ajuda-os a estranhos. empatizar, não é? Uhum. Exato, exato. A perceber que é normal, toda a gente passa por isto, é normal haver fases de indecisão ou de dúvidas ou o que quer que seja, porque isso é normal, faz parte. Ou de cansaço, ou de não sei para que lado é que me hei de virar, ou estou mesmo a gostar disto e está a correr super bem, vou insistir. O que quer que seja, tanto pelo lado positivo como pelo lado negativo. Mas eu acho que no geral nós tentamos passar uma imagem que nós temos tudo controlado porque queremos que eles se sintam confortáveis, não é? E que Uhum. não desesperem. No entanto, nós não temos tudo controlado. E às vezes o facto de nós abrirmos mão desta imagem e dizermos, olha, isto não está a correr bem aqui, eu estou com dificuldades nisto, isto não vai correr, portanto tenho que ter mais paciência comigo nesta altura, ou o que quer que seja. Faz com que haja uma maior compreensão do lado deles e também uma Um relação mais nivelamento, fácil. não é? Mais Sim, é certo. isso. É isso. É uma Eu mais, sinto mais isso. equipa e Sim, mais equipa. Sim, menos é isso mesmo. distância. É. Porque na realidade eu acho que nós hoje em dia temos uma relação muito mais próxima com os nossos filhos, mas às vezes, por causa disso, se nós nos começamos a ver numa bola em que não está a existir esta realidade falada, ou seja, mostrar as coisas exatamente como elas são, pode-se ir criando uma certa distância exatamente nisso, porque ela faz tudo bem, porque ela está sempre bem, porque ela está sempre não sei o quê, e eu estou sempre mal, porque eu faço sempre mal, porque eu nunca cumpro, porque eu não. Ou seja, esta tal realidade que acaba por estar super separada e não é assim tão separada, porque a pessoa não tem tudo controlado, nem uma pessoa faz tudo mal, não é? Claro, ajuda-os a gerir expectativas, mesmo entre casal. É claro que o ideal é a pessoa não discutir à frente dos miúdos, é normal, Sim. tipo, já agora não vamos estar. Mas às vezes acontece, e eu lembro-me, já não sei se foi a Elisa ou a Teresa, começaram a quase a apostar fichas. Não, a mãe é que tem razão, o pai é que tem razão, e eu, oh, miúdas, miúdas, é normal os pais de vez em quando não concordarem com tudo. Nós não concordamos Sim. com tudo e temos que ver, temos que falar um com o outro para chegar às coisas. E às vezes os pais irritam-se também. Porque senão a pessoa cria uma imagem, é isso que estavas a dizer, uma imagem perfeita, não Utópica. é? Que depois Mas querem mais isso para uma a vida vez é delas e isso, não é? não, e não Não é existe. tanto o não poder acontecer, ok? Que se calhar a intensidade que acontece convém não haver ali limites que não são Sim. ultrapassados, Sim, claro. mas é muito mais esse pós, depois do que aconteceu, essa gestão de é normal as pessoas chatearem-se, é normal as pessoas discutirem. E quando as pessoas estão chateadas, é normal falarem às vezes um pouco mais alto. Expressarem-se. Pois. E estão com isso a expressar o que é que vai lá dentro. Mas temos que trabalhar isso e temos que perceber e porque é que isso acontece e de que forma é que podemos gerir melhor isso. Ou seja, essa parte do conversar a seguir é muito importante e nem sempre acontece. Por isso é que eu estava a dizer que
para mim, olhando para as estratégias de parentalidade ou de que relação for, a coisa que eu tiro é muito, ok, há vários pilares que devemos passar, de comunicação eficaz, de empatizar, de ouvir, etc, etc, mas é esta atenção do nem sempre está no momento em que as coisas acontecem. É o que é que podemos fazer a seguir aos momentos, porque há sempre coisas que correm bem, há sempre coisas que correm mal. E uma coisa é o furar a terra e outra coisa é o enraizar. E o furar a terra nós nem sempre conseguimos controlar que não fura, podemos controlar é como é que aquilo enraiza depois. E isso Uhum. sugere-se muito nessa conversa mais construtiva, empática, realista, a tangibilizar, a dar a visão mais macro da coisa e não tanto focada naquele exemplo só e a sim. individualização Uhum. da Sim, sim. experiência, não é? É Portanto, o que se o calhar meu resumo divide é um bocado por aí. uma experiência, uma boa experiência para um trauma, não é? De repente aquilo não ficou bem resolvido. Mas sim, eu acho que é importante também as pessoas saberem que não há estratégias perfeitas, está tudo bem. Conversar muito, concretizar isto, expor os problemas com os filhos e tudo, ajuda-os a visualizar as coisas e a ajudar também e a ficarem Perceber mais que somos sensíveis. humanos. Exatamente, ficarem mais sensíveis aos problemas uns dos outros e isso acho que é muito, muito importante. E pronto, e que as circunstâncias estão sempre a mudar e que de repente é preciso outra coisa e temos que É. nos adaptar, pronto. E que Acho as que crianças também são todas diferentes e que nós também somos todos diferentes, mas se há coisa que é certa é que todos falhamos em determinada altura, o que muda é o que é que fazemos com esses falhanços, não é? exatamente. O que é E que... estarmos Exato. abertos Como é que ao reagimos? exatamente, Sim. como é que reagimos e estamos abertos a novas estratégias e estamos abertos a de repente agora temos isto e temos que saber lidar com isto. Ahm, foi um gosto. Temos que acabar o episódio. Também gostei muito. Exato. Obrigada, Isabela. Obrigada, Margarida. Para a Sempre semana estamos bom. cá. Joana. Para a semana estamos cá e mais uma vez gostem, partilhem, mandem-nos e-mails se acharem que há um tema que gostavam mesmo que falássemos. Gostávamos muito de vos ouvir. O e-mail é vidacontece.podcast@gmail.com e também estamos no Instagram, portanto venham, falem e partilhem. Obrigada e até para a semana. Até para a Até semana. para a semana. E obrigada a Adeus. vocês.